Oi, pessoal! Nesta semana, ou melhor, nesta quinzena, nós estaremos vendo multiplicação com reagrupamento. Reagrupamento a gente já aprendeu lá nas continhas de adição, que nada mais é que o elevador que a Pro explicou para vocês, né? Então, quando acontece o reagrupamento, nós temos vários grupinhos nas contas de adição, subtração, multiplicação, e que são esses grupos: a unidade, a dezena e a centena, que são as casinhas, né, as ordens. E o reagrupamento ele acontece quando a unidade ultrapassa o 9, né? Lembra que acontece, por exemplo, deu o 10, o 0 vai ficar aqui embaixo e o 1 ele não pertence, ele ultrapassou, ele precisa agrupar com a família da dezena. Então, aperta o botãozinho do elevador e ele sobe lá em cima. Ele formou um reagrupamento e com isso a gente utiliza ele também para fazer a soma, certo? Na multiplicação acontece a mesma coisa. E com isso nós vamos retomar o conteúdo que nós fizemos na semana passada, para daí entrarmos no reagrupamento, certo? É importante lembrar que para essas atividades a criança precisa, né, ter a tabuada decorada e também a tabuada para consulta, né, para estar consultando se aquele valor está correto. Então, vamos relembrar dos exercícios da semana passada. Não são os mesmos números, mas a ordem é a mesma. Então, quando assim nós temos a multiplicação, nós vamos procurar sempre armar a continha com o número maior em cima e o número menor embaixo. E o número menor é aquele que vai mandar, então, que vai mandar nos números de cima, certo? E ele não manda só na unidade porque ele pertence à unidade. Ele manda nesse grupo inteirinho de unidade e dezena. E ele pode mandar na unidade, dezena, centena, milhar e assim por diante, certo? E nós, quando formos consultar, nós consultaremos na tabuada do 2, porque é ele quem está mandando. Nessa conta aqui de baixo, quem está mandando é o 3. Então, ele manda somente na unidade? Não, ele manda na unidade, na dezena e na centena, certo? E nós fazemos as contas sempre começando pela unidade, depois vamos para a dezena e depois para a centena. Igualzinho, continha de mais e de menos, certo? Então, vamos lá. 2 vezes o 3 é 6, certo? Coloco aqui e vou para a próxima etapa da conta. Já fiz a primeira da unidade, agora eu faço da dezena. 2 vezes o 2 é 4. Então, 23 vezes 2 é 46, certo? Aqui embaixo eu tenho 231 vezes 3, ou melhor, 3 vezes. Quem tá mandando é o 3, né? Então, vamos lá. 3 vezes o 1 é 3. Terminamos? Não, ele ainda precisa mandar lá na dezena. 3 vezes o 3 é 9. E ele ainda precisa mandar na centena. 3 vezes o 2 é 6. Então, 231 vezes 3, 693. Isso a gente já fez na quinzena anterior. E para essa semana, eu praticamente resumi a situação aqui, porque o livro ele acaba tendo um monte de informações. E a situação, a primeira situação é das palmeiras, certo? Se você acompanhar no livro, você vai ver lá. Então, eu peguei os dados. Na primeira situação, o que é? São 2 fileiras com 15 palmeiras. E ele quer saber o total, certo? Lembrando que aqui nós já utilizaremos o elevador, certo? Aperta o botãozinho quando precisar. Então, 2 fileiras com 15 palmeiras. O número maior vai em cima, então eu monto lá a conta 15. Eu já vi que eu tenho unidade e dezena.
coloco o sinal de vezes, que eu não posso esquecer de pôr um sinal, e eu multiplico por 2, ou melhor, é o 2 quem vai mandar em todos eles daqui de cima. Divido em unidade e dezena para eu não esquecer, certo? E esse 2 aqui, então, ele vai mandar no número de cima. Olhando na tabuada ou fazendo a conta de cabeça aí, 2 vezes o 5 é 10. Lá na continha do elevador, quando eu tenho o 10, que é a unidade e dezena, o 0 ele fica, certo? E o 1 sobe lá em cima de quem? Do próximo grupo, que vai ser o da dezena. Então, eu deixo o 0 e eu subo o 1, certo? Agora, eu faço da seguinte forma. Eu multiplico ele, que já está aqui esse 1, e depois eu faço eu somo, eu acrescento. Eu não vou multiplicar, eu vou acrescentar na conta esse número do reagrupamento, certo? Então, 2 vezes o 1 é 2. Aí, 2 com mais 1 que ficou lá em cima é 3. Então, 15 vezes 2 é 30. Na segunda situação, tinha lá os dados para ser confeccionado pulseiras e nós temos lá os seguintes dados. Número 6 de pacotes e 28 de miçangas. Então, nós já sabemos que o número maior eu coloco em cima e o menor eu coloco embaixo para facilitar a conta. Então, coloco lá o 28. Já posso colocar unidade e dezena. Vezes, não posso esquecer do sinal, quanto mesmo? 6. Então, eu sei que para consultar eu preciso utilizar a tabuada do 6, porque ele quem manda. Ele não manda só na unidade, ele manda na unidade e depois na dezena, beleza? Vamos apagar aqui pra gente ver se a gente vai precisar de um elevador. Tenho lá um elevadorzinho montado, bonitinho. 6 vezes o 8, pode consultar na tabuada, vai dar 48. Então, o número 48, eu tenho 8 de unidade e 4 de dezena. Quem eu deixo aqui embaixo? A unidade, certo? Então, coloco o 8 da unidade e o número 4, aperto o botão e ele sobe. Onde? Na dezena, porque ele fez um reagrupamento. Então, o 4 tá lá. Agora, eu tenho que fazer a multiplicação com o próximo número da dezena e eu não posso esquecer de somar esse 4 aqui em cima. Então, primeiro eu multiplico e depois eu somo o resultado. Agora, eu vou para a casa da dezena. 6 vezes 2 é 12. Eu tenho 12 na minha cabeça. Eu vou acrescentar 4. 12, 13, 14, 15, 16. Então, como eu finalizei a conta, o 16 eu coloco aqui e não preciso ter mais um elevador para subir esse 1, certo? Então, 28 miçangas dentro de 6 saquinhos, o total são de 168 miçangas, certo? Aí, eu vou ter a seguinte atividade para ser feita, que é a de número 1, a de número 2 e a de número 3, certo? Aqui eu só deixei montado caso você queira fazer. Mas essas atividades da número 1 e da número 3, você irá montar no caderno. Olha lá. A atividade deverá ser montada bem organizada. Eu coloquei de caneta aqui para que você possa visualizar. Coloca lá a matemática, as atividades. Se você quiser escrever a quinzena que ela pertence aqui, pode escrever. A página, exercício número 1. Lá no exercício número 1, ele pede para completar com o resultado. Lógico que a gente não vai fazer de cabeça. Ele pede para usar uma calculadora. Mas nós vamos fazer diferente, nós vamos armar as contas no caderno para a gente ir treinando.
certo? Então, primeiro eu faço o grupo da tabuada do 4, que é o 4 quem está mandando, e depois da tabuada do 6. E essas continhas armadas aqui, eu vou fazer uma de cada vez. Olha lá, eu já fiz, já coloquei aqui. Primeiro eu faço do vezes 4. Então, 53 vezes 4. Coloco unidade, dezena, vejo se precisa de elevador e faço os cálculos. Coloco o resultado aqui embaixo e depois escrevo aqui, certo? Depois vem a próxima conta, né? Que são 5 contas dessa fileira. Depois, ainda na número 1 vezes o 6, eu vou colocar, vou armar a conta e depois do resultado eu escrevo aqui embaixo, certo? E na questão número 2, nós iremos resolver aqui nesse espaço, porque ele tem esse espaço. Então, o 2 é o seguinte: as multiplicações, efetue as multiplicações e complete as sentenças usando o sinal de igual, se esse resultado que der aqui embaixo for o mesmo desse aqui, você vai usar este sinal, que significa igual. Porém, se eu fiz aqui a multiplicação e não deu o mesmo sinal, foi diferente, eu vou usar este sinal para completar aqui. Então, se for igual, põe o sinal de igual. E se for diferente, põe esse sinalzinho de diferente, que é um igual com um tracinho no meio, certo? Isso você vai fazer na letra A e na letra B. Monta ela aqui embaixo para fazer a comparação e colocar o sinal. E na número 3, você vai armar as contas no caderno também, certo? Então, aqui eu tenho as fichinhas. Então, em cada ficha está escrito uma multiplicação, 6 fichinhas. 3 delas apresentam o mesmo resultado. Então, são números diferentes e 3 vai ter o resultado igual. Então, faz as contas e escreva aquelas que têm o mesmo resultado. Na número 3, monta elas aqui no caderno, ó. Pulei sempre 2 linhas para não deixar tudo amontoado. E eu montei a primeira, 30 vezes o 2. O número maior vai sempre em cima, certo? E organize o número. O 2 e o 0 sempre embaixo da unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. E o resultado também, coloque bem bonitinho, para que fique bem legível os números. Aí depois, você vai comparar e vai ver quais são as 3 que apresentam o mesmo resultado. Por exemplo, é o 2 vezes 3, você vai escrever 2 vezes 3, 3 vezes 18 e 4 vezes 15. Um exemplo, tá? Eu não tô afirmando que são eles, mas você vai escrever o número que está na fichinha. Essa operação, você escreve nas 3, certo? A número 4 você faz aí se você achar que deve fazer, por quê? Porque ele vai ter unidade, dezena e centena para você estar pensando aí no reagrupamento e se você precisa usar os elevadores. Leia com calma, a continha aqui já está montada, aí é só resolver a conta, certo? Um abraço, até a próxima!